Você já imaginou o que um pai desesperado seria capaz de fazer para salvar a vida do seu filho? Essa é a história emocionante de Lorenzo, um menino de apenas 10 anos, que trava uma batalha diária contra uma doença rara e devastadora. Mas o que ninguém esperava era que um dos maiores ídolos da música sertaneja, Gustavo Lima, fosse se tornar peça-chave nessa jornada de esperança e superação. O que começou como um simples apelo virou um movimento gigantesco que emocionou milhares de pessoas no Brasil. Hoje, você vai conhecer todos os detalhes dessa história inspiradora e como um ato de bondade pode mudar uma vida. Tudo começou quando o nome de Lorenzo começou a ganhar destaque nas redes sociais. Seu pai, sem mais opções, e vendo o tempo correr contra a vida do filho, decidiu tomar uma atitude radical. Ele pegou a estrada e foi até a fazenda de Gustavo Lima, em Goiás, determinado a fazer com que seu pedido chegasse até o cantor. A situação de Lorenzo era urgente. Diagnosticado com a síndrome de Duchenne, uma doença genética degenerativa que enfraquece progressivamente os músculos. Ele precisava de um tratamento caro e difícil de conseguir no Brasil. Sem o tratamento adequado, a doença poderia comprometer ainda mais sua qualidade de vida, levando a complicações sérias e irreversíveis. Mas será que esse pedido desesperado chegaria até Gustavo Lima? Afinal, ele é um dos maiores nomes da música brasileira, com uma rotina intensa de shows, viagens e compromissos. O pai de Lorenzo sabia que estava tentando algo quase impossível, mas quando se trata da vida de um filho, não existem limites. Chegando na fazenda do cantor, a expectativa era enorme. Seria possível que Gustavo Lima visse esse apelo? Ele estaria disposto a ajudar? Enquanto isso, a internet começou a se mobilizar. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e compartilhamentos da história de Lorenzo. Pessoas do Brasil inteiro se uniram na esperança de que aquela mensagem chegasse ao ídolo sertanejo. Foi então que a resposta veio e pegou todos de surpresa. Mesmo estando em viagem, Gustavo Lima soube da história e, sem hesitar, enviou um recado emocionante: "Estou viajando, mas voltando quero ver o Lorenzo." Essas palavras foram o primeiro passo para uma reviravolta que mudaria o destino do menino. Mas o que aconteceu depois desse momento? Como foi o encontro entre Lorenzo e Gustavo Lima? E qual foi o verdadeiro impacto desse ato de solidariedade? Essa é apenas a primeira parte de uma história que vai te emocionar e te fazer refletir sobre o poder da generosidade. Nos próximos minutos, você vai conhecer os bastidores dessa emocionante jornada, desde o encontro de Lorenzo com Gustavo Lima até o impacto dessa mobilização na vida do menino e de sua família. Prepare-se, porque essa história vai te tocar profundamente. Lorenzo não é apenas um menino de 10 anos. Ele é um guerreiro. Desde muito pequeno, sua família notou que algo estava diferente. Os primeiros sinais começaram a aparecer cedo: dificuldades para correr, quedas frequentes e um cansaço incomum para uma criança da sua idade. Após inúmeras consultas e exames, veio a dura confirmação: Lorenzo foi diagnosticado com a síndrome de Duchenne, uma doença genética rara e degenerativa que afeta os músculos e, com o tempo, limita drasticamente os movimentos. Sem um tratamento adequado, a doença progride de forma implacável, tirando a mobilidade e comprometendo a qualidade de vida do paciente. Para a família, a notícia foi devastadora. A síndrome de Duchenne é causada por uma mutação no gene responsável pela produção da distrofina, uma proteína essencial para a saúde dos músculos. Sem ela, as fibras musculares se desgastam rapidamente e não se regeneram. Com o passar dos anos, os portadores da doença começam a perder a capacidade de andar, e a fraqueza muscular também afeta órgãos vitais, como o coração e os pulmões. O tratamento é caro, complexo e, na maioria dos casos, não está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Para Lorenzo, cada dia sem o tratamento necessário significava um avanço da doença e um risco maior para sua vida. E é por isso que o pai de Lorenzo decidiu agir. Sem dinheiro suficiente para bancar as medicações e terapias necessárias, ele começou uma verdadeira batalha para dar ao filho uma chance de lutar contra a doença. Criou campanhas nas redes sociais, pediu ajuda a amigos e familiares, tentou conseguir apoio de instituições, mas nada parecia ser suficiente.
O tempo estava contra eles. Foi então que ele teve a ideia mais ousada de todas: ir até Gustavo Lima, o cantor. Conhecido por seu coração generoso e pelas inúmeras ações beneficentes que já realizou, poderia ser a única esperança de Lorenzo. E agora, um momento muito importante. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história merece ser compartilhada com o maior número de pessoas possível. Então, antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Agora, vamos continuar. Com a decisão tomada, o pai de Lorenzo pegou a estrada e viajou até a fazenda de Gustavo Lima, localizada em Goiás. Ele não tinha certeza se conseguiria falar com o cantor, mas estava determinado a pelo menos tentar. Sua esperança era que alguém da equipe do artista, ou até mesmo os fãs nas redes sociais, ajudassem a levar a mensagem adiante. O que ele não esperava era que, em poucas horas, o pedido de ajuda começaria a ganhar uma proporção gigantesca. A internet, mais uma vez, mostrou sua força. A história de Lorenzo começou a viralizar rapidamente. Perfis de fãs-clubes de Gustavo Lima compartilharam o apelo. Influenciadores entraram na campanha e milhares de pessoas começaram a comentar nas postagens do cantor, pedindo que ele ajudasse o menino. Era impossível ignorar o impacto da mobilização. A história estava chegando cada vez mais perto de Gustavo Lima, mas será que ele responderia? E foi aí que aconteceu o inesperado. Mesmo estando fora da fazenda, viajando para cumprir sua agenda de shows, Gustavo Lima viu a mensagem e deu uma resposta que emocionou o Brasil inteiro. Estou viajando, mas voltando quero ver o Lorenzo. Foi uma única frase, mas o suficiente para reacender a esperança de uma família que lutava contra o tempo. Mas o que aconteceu depois dessa resposta? O encontro entre Gustavo Lima e Lorenzo realmente aconteceu? E, mais importante, qual foi o impacto dessa atitude na vida do menino? No próximo capítulo dessa história, você vai ver todos os detalhes do momento mais esperado, o encontro emocionante entre Gustavo Lima e Lorenzo. Então, se você quer saber tudo o que rolou e como essa atitude solidária transformou a vida de um menino de 10 anos, fica com a gente até o final e já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver essa história incrível. O pedido de ajuda já estava feito. O pai de Lorenzo, com a coragem de quem não aceita um não como resposta, percorreu quilômetros até a fazenda de Gustavo Lima, na esperança de que seu apelo chegasse ao cantor. A essa altura, milhares de pessoas já estavam acompanhando a história, torcendo para que algo acontecesse. A internet estava em chamas. Fãs do cantor, influenciadores e perfis dedicados a boas ações começaram a compartilhar a história, marcando Gustavo Lima em postagens e fazendo o pedido chegar cada vez mais longe. Mas ainda havia uma dúvida no ar: será que o cantor, com sua agenda lotada e compromissos por todo o país, realmente conseguiria atender a esse pedido? Naquele momento, Lorenzo e sua família não tinham mais opções. Eles já haviam tentado de tudo: campanhas de arrecadação, pedidos para políticos e até ações na justiça para conseguir os medicamentos. Mas os custos do tratamento eram altíssimos e as respostas demoravam. O pai do menino sabia que, se não tomasse uma atitude drástica, poderia ser tarde demais. E foi exatamente isso que o motivou a ir até a fazenda do cantor. Ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. A expectativa era gigantesca. Enquanto o pai aguardava do lado de fora da propriedade, a movimentação nas redes sociais crescia cada vez mais. Comentários como: Gustavo, ajuda o Lorenzo, e essa família precisa de você, tomaram conta das publicações do cantor. Em poucas horas, o caso já havia se tornado um dos assuntos mais comentados do dia. Mas o que ninguém esperava era que Gustavo Lima, mesmo estando fora, já havia tomado conhecimento da história. Foi então que veio a resposta que emocionou o Brasil inteiro. De forma direta e sem rodeios, Gustavo Lima enviou uma mensagem curta, mas que dizia tudo: estou viajando, mas voltando quero ver o Lorenzo. Essas palavras foram suficientes para acender a esperança de todos que acompanhavam a história.
O pai de Lorenzo, ao receber a resposta, não conteve a emoção. Ele sabia que aquilo significava que o cantor estava disposto a ajudar. Mas ainda restava a pergunta: quando esse encontro aconteceria? E mais do que isso, que tipo de ajuda Lorenzo receberia? A partir do momento em que Gustavo Lima se pronunciou, a expectativa só aumentou. Os fãs do cantor já sabiam que ele era conhecido por sua generosidade e pelo apoio constante a causas sociais. Só que agora, todos queriam saber como seria o encontro entre ele e Lorenzo. Enquanto isso, a família do menino aguardava ansiosamente. Eles tinham recebido uma promessa, mas será que ela se tornaria realidade? O que veio a seguir foi um dos momentos mais marcantes da trajetória de Lorenzo. Gustavo Lima não apenas cumpriu sua promessa, como fez algo que ninguém esperava. O cantor preparou um encontro emocionante, que mudaria para sempre a vida daquela família. Mas o que aconteceu nesse encontro? Como foi a reação de Lorenzo ao conhecer um dos maiores ídolos do Brasil? E, mais importante, que tipo de ajuda o menino recebeu? Nos próximos minutos, você vai descobrir todos os detalhes desse encontro inesquecível. Então, fica com a gente até o final. Compartilha esse vídeo e deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha da atitude de Gustavo Lima? Vamos para a próxima parte dessa história emocionante. O momento mais esperado finalmente havia chegado. Depois da mensagem de Gustavo Lima confirmando que queria conhecer Lorenzo, a expectativa tomou conta de todos. O que antes era apenas um apelo desesperado de um pai, agora se transformava em um dos gestos de solidariedade mais emocionantes que o Brasil já viu. A família de Lorenzo mal podia acreditar que o ídolo sertanejo realmente havia se sensibilizado com a história e estava disposto a agir. Mas a grande pergunta ainda permanecia: como seria esse encontro? Assim que Gustavo Lima retornou de viagem, ele tomou uma atitude que emocionou o país. Diferente do que muitos imaginavam, ele não apenas fez uma doação financeira ou gravou um vídeo para Lorenzo. Ele decidiu conhecer o menino pessoalmente e entender de perto a realidade daquela família, sem divulgar para a imprensa, sem fazer alarde. O cantor organizou o encontro e fez questão de que fosse um momento verdadeiro e especial. Quando Lorenzo soube que finalmente conheceria Gustavo Lima, a emoção tomou conta dele. Mesmo enfrentando as dificuldades causadas pela doença, o menino sempre foi um grande fã do cantor. Ele sabia de cor as letras das músicas, assistia aos shows pela transmissão vertical e sonhava com o dia em que poderia vê-lo de perto. E agora, esse momento estava prestes a acontecer. E antes de continuar, você já deixou seu like nesse vídeo? Se ainda não, clica no botão de curtir, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a levar essa história para mais pessoas. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque temos muitas outras histórias emocionantes vindo por aí. Agora, vamos para o encontro inesquecível entre Lorenzo e Gustavo Lima. O dia chegou. A equipe do cantor organizou tudo para que Lorenzo e sua família pudessem ir até ele. Quando finalmente se encontraram, a emoção foi indescritível. Gustavo Lima se abaixou, olhou nos olhos de Lorenzo e o abraçou com carinho, como se já fossem amigos de longa data. O menino, visivelmente emocionado, segurou as mãos do cantor e disse: "Eu sabia que você ia me ajudar." O encontro foi marcado por sorrisos, lágrimas e momentos de pura conexão. Gustavo Lima conversou com a família, quis entender todos os desafios que Lorenzo enfrentava e perguntou sobre as necessidades do tratamento. Ele não queria apenas ajudar de forma momentânea, queria encontrar uma solução para mudar a vida do menino de verdade. Foi então que veio a grande surpresa. Gustavo Lima anunciou que arcaria com os custos do tratamento de Lorenzo, garantindo que ele teria acesso aos melhores especialistas e às medicações que poderiam retardar o avanço da doença. Além disso, o cantor usou sua influência para mobilizar ainda mais pessoas e incentivar doações, transformando um simples gesto de generosidade em um movimento nacional. A reação da família foi emocionante. O pai de Lorenzo, que havia tomado uma atitude desesperada ao viajar até a fazenda de Gustavo Lima, agora via seu esforço recompensado. Ele abraçou o cantor, sem conseguir conter as lágrimas,
e agradeceu por tudo o que ele estava fazendo pelo seu filho. Você não tem ideia do que isso significa para a gente, disse, emocionado. Mas essa história ainda não acabou. Nos próximos minutos, você vai ver como essa atitude mudou completamente a vida de Lorenzo, e qual foi o impacto dessa mobilização na luta contra a doença. Então, fica com a gente até o final. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história e deixa seu comentário. O que você achou da atitude de Gustavo Lima? Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança. A generosidade de Gustavo Lima não apenas garantiu o tratamento de Lorenzo, mas também desencadeou um verdadeiro movimento de solidariedade. Assim que a notícia se espalhou, milhares de pessoas se sensibilizaram com a história do menino e começaram a contribuir de diferentes formas. Empresas farmacêuticas entraram em contato para oferecer suporte. Médicos especializados se colocaram à disposição para acompanhar o caso, e fãs do cantor se mobilizaram para ajudar financeiramente. O que começou com um pedido desesperado de um pai, agora havia se transformado em uma grande corrente de apoio. Mas o impacto desse gesto foi além do financeiro. Para Lorenzo, aquele encontro significou muito mais do que apenas uma ajuda material. Ele viu de perto que não estava sozinho, que sua luta contra a doença era compartilhada por milhares de pessoas, e que existia esperança. A motivação que ele recebeu naquele momento fez com que sua energia e vontade de viver aumentassem ainda mais. Quem via o menino antes, cercado por incertezas e limitações, agora enxergava um guerreiro pronto para lutar com todas as suas forças. E antes de continuar, se você ainda não deixou o like, aproveita para clicar agora. Isso ajuda demais o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas e fazer essa história emocionante chegar ainda mais longe. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Agora, vamos para a reta final dessa história inspiradora. O que poucas pessoas sabem é que, além de ajudar Lorenzo, Gustavo Lima também fez questão de criar uma ponte entre a família do menino e especialistas, que poderiam dar um suporte ainda maior ao tratamento. Ele sabia que a doença era grave e que apenas custear as medicações não seria suficiente. Era necessário garantir um acompanhamento contínuo e especializado, e foi exatamente isso que ele fez. Graças ao gesto do cantor, Lorenzo teve acesso a fisioterapeutas, neurologistas e terapeutas ocupacionais, que ajudaram a melhorar sua qualidade de vida. Pequenos avanços começaram a ser notados, sua mobilidade melhorou, sua energia aumentou e, mais do que isso, ele passou a acreditar que tinha um futuro pela frente. Para uma criança que antes via suas perspectivas sendo limitadas dia após dia, isso não tinha preço. E como toda boa história tem reviravoltas, algo inesperado aconteceu. A atitude de Gustavo Lima inspirou outras celebridades e influenciadores a ajudarem pessoas em situações semelhantes. Lorenzo não era o único menino no Brasil lutando contra uma doença rara, sem condições de pagar pelo tratamento. O caso dele serviu como um alerta para uma realidade que muitas famílias enfrentam todos os dias, mas que raramente ganham visibilidade. Mas como essa história realmente terminou? O que aconteceu com Lorenzo depois de toda essa mobilização? E qual foi a reação final do próprio Gustavo Lima ao ver o impacto de sua atitude? Nos próximos minutos, vamos encerrar essa emocionante jornada com um desfecho que vai te surpreender. Então, fica com a gente até o final. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história e comenta aqui embaixo. O que você achou dessa atitude do Gustavo Lima? Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e esperança. Depois de toda essa corrente de solidariedade, a vida de Lorenzo e de sua família nunca mais foi a mesma. O gesto de Gustavo Lima não apenas garantiu o tratamento do menino, mas também deu a ele uma nova chance de lutar contra a doença com esperança e suporte. Cada consulta, cada novo exame e cada avanço no tratamento era um lembrete de que aquela atitude generosa havia mudado um destino. Mas o impacto dessa história não parou por aí. Com a repercussão gigantesca do caso, muitas pessoas começaram a se interessar mais sobre doenças raras e sobre as dificuldades que famílias como a de Lorenzo enfrentam diariamente. A visibilidade fez com que o assunto ganhasse
espaço na mídia e despertasse a atenção de instituições e autoridades, gerando um debate importante sobre acessibilidade a tratamentos de alto custo no Brasil. E aqui entra um detalhe fundamental: essa história ainda não acabou. Lorenzo continua sua batalha e precisa de apoio para seguir firme no tratamento. Se essa história tocou seu coração e você quer fazer parte dessa corrente do bem, saiba que qualquer ajuda faz diferença. Para quem quiser contribuir e conhecer mais sobre a jornada do Lorenzo, é só acessar @juntoscomlorenzo e saber como ajudar diretamente. Juntos, podemos continuar espalhando essa mensagem de amor e solidariedade. E antes de finalizar, um recado importante. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais para que histórias como essa alcancem mais pessoas e inspirem ainda mais gente a fazer o bem. Ativa o sininho porque vem muita história emocionante por aí, e eu tenho certeza de que você não vai querer perder. Para encerrar, um último pensamento: o que faz um ídolo de verdade não é apenas o talento no palco, mas também a capacidade de usar sua influência para transformar vidas. Gustavo Lima mostrou que um simples gesto pode mudar tudo para alguém que precisa de ajuda. E agora, a pergunta fica para você: qual é a sua parte nessa corrente do bem? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança.